Você pergunta e nós respondemos consultando a Bíblia. Primeira pergunta hoje que chega às nossas mãos é do Aparício. Neste domingo, em São Paulo, será realizada Neste domingo em São Paulo, será realizada a passeata gay, com previsão para 3 milhões de participantes. Para Jesus, não é permitido esta manifestação, passeata. O que o pastor diz a respeito? Nós queremos dizer que o jornal de hoje está noticiando que a Marcha para Jesus, que se realiza anualmente, foi realizada ontem e a internet nos dá o número de participantes como sendo 5.200.000 pessoas. Entretanto, a Polícia Militar calcula que estavam apenas 1.200.000 pessoas. Bom, a pergunta se refere que antigamente, anos atrás, a Marcha para Jesus ocorria na Avenida Paulista, que é uma das avenidas mais nobres da cidade de São Paulo. Mas a prefeitura restringiu passeatas naquela avenida em três situações, ou para 3 grupos apenas, e tirou fora a Marcha para Jesus, colocando no lugar essa passeata gay. Então veja bem, prezado ouvinte, as autoridades de São Paulo proibiram a passeata Marcha para Jesus na Avenida Paulista, e essa passeata, a Marcha para Jesus, está sendo realizada no outro local, lá o campo de Bagatelle, passando pelo centro da cidade. Então a pergunta por quê? Ora, capítulo 17 de João, versículos 14 a 16, Jesus diz assim: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então Jesus explica muito bem que, não sendo nós do mundo, não podemos ter simpatia dos que são do mundo. E a Bíblia diz em 1 João 2, 15 a 17, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E eu quero dizer aos meus ouvintes que ceder lugar para uma passeata, intitulada passeata gay, isso pelas autoridades constituídas municipais, no caso, é uma ofensa a Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, vamos notar no capítulo 18 de Levítico, versículo 22, que essa prática, Deus não se agrada dela. Não se agradava tanto que 2 cidades foram subvertidas pela prática de todos seus habitantes nesse pecado. Sodoma e Gomorra ficaram caracterizadas como cidades amaldiçoadas pelo fogo e enxofre que caiu do céu. A ordem de Deus foi para que Ló, o único justo que habitava na cidade ao lado de sua família, mulher e 2 filhas, se retirassem urgentemente e que na saída da cidade não olhassem para trás. E a mulher de Ló teimosamente olhou para trás e ela ficou
reduzida a uma estátua de sal. Então, quando nós tomamos conhecimento de calamidades que se desabam sobre povos, sobre nações, em decorrência do pecado que está se manifestando de forma ostensiva, as pessoas reclamam: por quê? Por que está ocorrendo esta situação conosco? Ora, a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 8, não erreis, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também se fará. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Aí está bem claro que o juízo de Deus virá sobre pessoas, povos que zombam dele, como o caso de uma passeata gay pela cidade mais nobre, pela avenida mais nobre da cidade de São Paulo. Nós temos uma pergunta de NQI. É um homem que pergunta. Ele pergunta: os demônios podem ter relações sexuais com o ser humano? Obviamente não. Para o nascimento de uma criança, é preciso que haja a junção do espermatozoide masculino com o óvulo feminino. Ora, o diabo é um anjo caído, é um espírito. Ele povoa os ares, juntamente com seus demônios, que são os seus asseclas, que foram iludidos por ele e caíram do céu. É uma aberração tal ensino, mas quero dizer para você, meu prezado ouvinte, que pelo menos eu conheço 2 organizações religiosas que admitem isso. A primeira delas é a Igreja da Unificação do Reverendo Moon. No livro Princípio Divino, ele coloca que Eva foi seduzida pela serpente, que era um galã, que é o diabo, e ela fez sexo com ele, e nasceu Caim. Depois, para corrigir o seu delito, o seu adultério, ela fez sexo com Adão, e nasceu Abel. Que esses 2 filhos representam 2 sementes, uma semente de Deus, outra semente do maligno. Ora, esse ensino só pode ser brincadeira, porque quando nós lemos o capítulo 4 de Gênesis, como acabamos de ler já hoje, vamos notar que os 2 varões foram resultado de ligação dela com seu esposo. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Ora, se ela declara de Caim que Deus lhe havia dado este filho, como é que Caim é tido como resultado do sexo entre Eva e o diabo? Isso é inconcebível. Diz mais: e deu à luz mais a seu irmão Abel. Logo, ela teve relações com seu esposo e não com o espírito maligno. E esse ensino também é sustentado pela Igreja Evangélica Cristo Vive, que não é realmente evangélica, porque esse ensino não é evangélico, repete a mesma história de que Caim era filho do diabo e representa as pessoas que não terão salvação, e que Abel
é resultado do sexo de Eva com Adão e representa os que são predestinados para a salvação. Ensino estrambótico, sem base na Bíblia Sagrada. Temos aqui outra pergunta, NQI, homem. Cabelo não foi dado em lugar do véu, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 15? Vamos ler a passagem de 1 Coríntios, capítulo 11 e versículo 15. Diz exatamente assim: mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Quero dizer, então, que no texto bíblico se declara que o véu verdadeiro que a mulher deve usar é o véu natural. O que é o véu natural? Seu próprio cabelo. Agora, existe o chamado véu artificial, que é um pedaço de pano dentro de medidas próprias, em que a mulher coloca acima ou sobre o seu próprio cabelo. Ora, se a mulher tem o véu natural, por que ao mesmo tempo ela precisa ter um véu artificial? O texto é muito claro. Ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Está claro que não é preciso usar os dois, basta usar apenas um. Quero fazer aqui uma correção, não propriamente uma correção, mas um esclarecimento. Que existe uma igreja em Santos chamada Igreja Cristo Vive. Essa igreja não é a que eu me refiro. É a igreja que existe no Rio de Janeiro, cujo líder é Miguel Ângelo. Ele é conhecido como apóstolo Miguel Ângelo. Então não deve ser confundida a igreja de Santos, Igreja Cristo Vive, não tem nada a ver com esse ensino a respeito de o diabo fazer sexo com Eva. Não tem cabimento. Luiz pergunta: é errado expulsar demônios e mandá-los para o abismo, ou devemos amarrá-lo? Prezado Luiz, 2 erros na sua pergunta. É certo expulsar demônios. Marcos 16, versículos 15 a 17. Em meu nome expulsarão demônios. É errado mandá-los para o abismo. Porque quando Jesus foi solicitado pelo possesso de Gadara, o gadareno, os demônios dele disseram: se nos expulsa, não nos mande para o abismo. Exatamente porque é uma ocasião própria de ir para o abismo. Logo, essa ocasião está registrada no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Frequentemente temos lido essa passagem. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem. Então aqui está bem claro que um anjo vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. 4 títulos para ele: dragão, antiga serpente, diabo e Satanás, indicando um só ser. Ele vai ser preso e lançado no poço do abismo. De modo que hoje encontramos com frequência certos irmãos se pronunciarem
Está amarrado. Está amarrado. Meu irmão, não amarre o diabo antes do tempo, porque você não tem autoridade para isso. Já há um tempo designado e um anjo com autoridade para amarrar o diabo e jogá-lo no abismo, impedindo suas manifestações durante o espaço de 1000 anos. Temos aqui outra pergunta. Que vem de Vicente de Carvalho, chamada a irmã Janai. Ela pergunta: a Igreja Maranata é baseada à luz da Bíblia Sagrada? Eu quero dizer que existem várias igrejas com esse título, Igreja Maranata. A palavra Maranata, como é conhecida, aparece em 1 Coríntios 16, é formada de 2 vocábulos, sendo uma palavra aramaica, que significa vem, Senhor Jesus. Mas o título de uma igreja apresenta a diferença. A igreja que é mais conhecida, se não me engano, no Brasil, é uma igreja que não consulta a Bíblia num sentido de estudar a Bíblia. Baseados no capítulo 3, versículo 6 de 2 Coríntios, onde Paulo declara que a letra mata, essas pessoas abrem a Bíblia dentro de uma característica chamada bibliomancia. Abre a Bíblia ao acaso, determinadas pessoas tidas como obreiros, e cada qual lê o trecho, o texto que foi-lhe aberto quando teve a Bíblia diante de si aberta. E há uma troca de informações entre eles para saber se existe unanimidade entre os versículos lidos. Quando não há, começa-se tudo de novo. Um após outro, 3, 4, 5, 6 pessoas reunidas abrem a Bíblia para conhecer a vontade de Deus dentro de um versículo único. E assim fazem sucessivamente. Isso é um tipo de adivinhação. Entendem assim que Deus revela a sua vontade por este meio. A Bíblia não é para ser aberta dessa forma. Ocasionalmente pode ocorrer, mas propositadamente a Bíblia deve ser lida com meditação, como diz o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Então, a pessoa estuda, sabe descobrir, reconhecer as doutrinas bíblicas e as heresias. Mas quando faz esse tipo de bibliomancia, dá margem a enganos, a equívocos, e depois se atribui a Deus como sendo responsável porque a direção partiu dele. Não pratique isso, e uma dessas igrejas pratica, vive só dentro desse tipo de consulta à Bíblia. Eu não sei o tipo a que a irmã se refere, mas cuidado, porque se for este a que me refiro, está fora da Bíblia Sagrada. NQI, homem, deve a mulher crente cortar o cabelo? Parece que hoje é só para a mulher. Eu quero dizer, deve a mulher crente cortar o cabelo? Sim. Onde está escrito que a mulher não pode cortar o cabelo? O que a Bíblia diz que a mulher deve ter cabelo crescido, porque este é o véu verdadeiro. Mas não diz, como alguns ensinam, que se a mulher cortar a ponta do seu cabelo, já transgrediu. Disciplina com ela.
fora da comunhão, está errado. 1 Coríntios 4, versículo 6, nunca devemos ir além do que está escrito. Ainda com respeito à mulher, mais uma pergunta. Não é honroso a mulher ter cabelo crescido? Exatamente. Quem disse que é desonroso? O que a Bíblia declara que é desonroso é o homem ter cabelo crescido. A Bíblia então declara que é honroso para a mulher ter cabelo crescido, mas diz que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? 1 Coríntios 11, 14. Cuidado para não irmos além do que está escrito.